do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Ele está presente aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz daquele que é, que era e que vem estejam convosco. Um bom dia a todos. Sejam bem-vindos, celebremos a Páscoa do Senhor, celebrando a vida, que essa Eucaristia nos santifique e nos salve. E para bem celebrarmos na presença de Deus, necessitamos de um coração transformado pelo perdão. Cantemos, implorando a misericórdia de Deus. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por minha Deus, nosso Senhor. Kyrie eleison, Christe eleison, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glorifiquemos a Deus. Glória a Deus nas alturas, glória e paz na terra aos homens, por Ele amados. Glória a Deus nas alturas, glória e paz na terra aos homens, por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, vos bendizemos, vos adoramos, nós vos glorificamos, vos damos graças por vossa imensa glória.
tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus nas alturas, glória e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas, glória e paz na terra aos homens por Ele amados. Oremos. Ó Deus, com pedras vivas e escolhidas, preparais um templo eterno para a vossa glória. Aumentai na vossa igreja os dons do Espírito que lhe destes, para que vosso povo fiel cresça sempre mais, edificando a Jerusalém celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Ouçamos com atenção a palavra que transforma as nossas vidas. Leitura da profecia de Ezequiel. Naqueles dias, o homem fez-me voltar até a entrada do templo, e eis que saía água da sua parte subterrânea na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo e a sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte e fez-me dar uma volta por fora até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. Então ele me disse: estas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde, e haverá vida onde chegar o rio. Nas margens junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores são do santuário. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas serão remédios. Palavra do Senhor.
Os braços de um rio vem trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Os braços de um rio vem trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. O Senhor para nós é refúgio e vigor, sempre em pronto mostrou-se um socorro na angústia. Assim não tememos se a terra estremece, se os montes desabam caindo nos mares. Os braços de um rio vem trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Os braços de um rio vem trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Quem a pode abalar? Deus está no seu meio. Já bem antes da aurora, Ele vem ajudá-la. Os braços de um rio vem trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Conosco está o Senhor do universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vinde ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no universo. Reprime as guerras na face da terra. Os braços de um rio vem trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, vós sois lavoura de Deus, construção de Deus. Segundo a graça que Deus me deu, eu coloquei como experiente mestre de obra o alicerce sobre o qual outros se põem a construir. Mas cada qual seja bem como está construindo. Mas cada qual veja bem como está construindo. De fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que está aí, já colocado. Jesus Cristo. Acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo, e vós sois esse santuário. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Meus irmãos, hoje celebramos a dedicação da Basílica do Latrão. Como nós ouvimos, a igreja mãe, a igreja cabeça, é a sede, da Diocese de Roma, é a Cátedra de Pedro. E essa basílica, ao celebrarmos, não celebramos necessariamente somente ela, que foi dedicada no século IV, por volta de 324, não celebramos somente a dedicação, a construção da basílica templo, mas celebramos justamente o que ela representa, a união. E é por isso que muitas vezes nós viemos à missa e ouvimos o Evangelho, e às vezes nos damos conta de que o Evangelho é muito óbvio, é muito claro. Celebrar, São João do Latrão é celebrar a memória de que nós construímos uma igreja, um templo físico. Não é tão óbvio assim o Evangelho. Há algo mais profundo nessa celebração e que diz respeito à nossa vida de cristão e à nossa vida diária. E é isso que nós devemos descobrir. O que, celebrando São João do Latrão, nós, para a nossa vida cristã, aprendemos a viver do Evangelho. E veja, no Evangelho, Jesus fala de um templo, da purificação de um templo. Mas Jesus muda a palavra templo para a palavra casa. Não faça da casa de meu pai. Porque para nós seres humanos e para nós cristãos, casa é um símbolo muito profundo. A casa revela as nossas relações, a casa revela a nossa intimidade, a casa revela os nossos sonhos. E ao falar de uma purificação no templo, Jesus está querendo, de maneira não tão óbvia, falar que mais do que um templo, mais do que uma casa física, nós cristãos devemos purificar a nossa casa, a nossa vida. Veja, uma criança, quando vai ser alfabetizada, um dos primeiros rabiscos e desenhos que ela faz é o quê? Uma casa.
Quando nós vamos na cultura popular e nós dizemos, quem casa quer... Minha mãe e meu pai, nós mudávamos muito quando éramos crianças, porque nós não tínhamos casa, vivíamos de aluguel, mudávamos muito. Pediam a casa e nós tínhamos que mudar. E o sonho de papai e de mamãe era ter uma casa própria. Porque a casa é justamente a revelação daquilo que nós temos de mais profundo, daquilo que nos faz ser o que somos. Cada um de vocês aqui é o que é pela experiência vivida na casa, na família de vocês. Por isso, Jesus hoje, de maneira não tão óbvia, nos diz que muitas vezes nós transformamos a nossa casa num lugar de comércio. Às vezes a gente diz, eu não aguento mais ir naquela paróquia, porque lá é feijoada, lá é isso, lá é aquilo, e isso virou uma casa de comércio. É fácil a gente ver o que é claro, o difícil é a gente ver o que é óbvio dentro da nossa casa. Porque muitas vezes nós começamos a negociar a nossa família, o nosso casamento, a relação com os nossos filhos. Às vezes trocamos por um salário, às vezes trocamos e sentamos numa mesa de câmbio de um bar para tocar o nosso casamento pelos amigos, pela cerveja, pelo jogo de futebol, pelo fim de semana no shopping, e não vemos que estamos vendendo os nossos sonhos, as coisas mais importantes que nós conseguimos. A purificação que Jesus fala, do templo que ele fala, da casa que ele fala, é a imagem da nossa vida. Hoje, vir à missa e celebrar São João do Latrão, é você se perguntar se na sua casa, se no seu templo, na sua igreja doméstica, está precisando fazer uma purificação. Porque pode ser que você esteja vendendo o seu casamento por preço barato, você pode estar vendendo a relação com seus filhos e não esteja se dando conta. Pode ser que lá em casa a gente tenha ficado tão disperso, tão distraído, tão consumista, que nós começamos a vender amor. Olha, mais uma vez eu te perdoo, outra não vai ter. A gente barganha perdão. Às vezes lá em casa nós não percebemos, mas deixou de correr um rio que traz água viva, um rio que faz brotar frutos, cujas folhas são remédio. Lá em casa, eu barganhei tanto, eu me afastei tanto, eu vendi tanto a minha felicidade, o meu sonho, eu vendi e negociei tanto o meu casamento, que em vez de curar, nós estamos nos adoecendo. A forma como nos tratamos, como nos falamos. E veja, o rio que corre transforma a água salgada em água doce. Lá em casa, quantas vezes eu vendo, troco, barganho, negocio e faço escorrer água salgada nos olhos das pessoas. E eu nem vou me dando conta de que eu estou barganhando a minha vida. Eu não vou me dando conta que o casamento está adoecendo, que os meus filhos estão adoecendo,
porque eu encontrei algo que eu julgo mais valioso. Em vez de curar, em vez de produzir frutos, em vez de uma água sair de nós e curar toda a água salgada e fazer remédio, talvez nós estejamos adoecendo. Talvez o nosso templo esteja na hora de fazer uma purificação. Mas nós continuamos vindo à missa e nada disso parece que nos toca. Celebrar São João do Latrão é celebrar a possibilidade de você se perguntar: como vai a tua casa, que é a tua vida? São Paulo é tão claro na segunda leitura, que São Paulo diz assim, não é? De fato, ninguém pode colocar um outro alicerce além de Cristo, mas cada qual veja bem como está construindo. Vir à missa é você se perguntar: a que ponto você está construindo o seu templo e a sua casa? Está precisando de purificação o seu templo e a sua casa, ou você está satisfeito? Porque parece que a missa, a Eucaristia, não nos toca. A gente aprende a barganhar as coisas mais importantes da nossa vida, as coisas que realmente têm valor, porque a gente começa a cobrar e querer pagar amor. Amor não tem preço. Mas nós, se nos descuidarmos, se não nos perguntarmos, se não viermos aqui para nos perguntar como está o templo da minha vida, precisa purificar, porque eu talvez esteja vendendo, porque talvez eu esteja trocando o meu casamento, porque talvez eu esteja, em vez de curar as águas salgadas, eu esteja tirando cada vez mais água salgada dos olhos das pessoas lá dentro de casa. É disso que o Evangelho fala. O Evangelho fala de uma purificação, não de um templo construído apenas, mas do templo que é a nossa vida, e que a gente está construindo, e está vendendo, e está alugando, e está trocando, e não está se dando conta. Não é tão óbvio quanto se parece vir à missa. O Evangelho é mais profundo. O que ele propõe é que a gente pare para realizar e pensar o que nós estamos construindo. O jeito como você trata a sua mãe, o jeito como você trata as pessoas dentro de casa, o jeito que você trata as pessoas da sua família, diz para você que está bem esse templo que é a sua vida, ou precisa de purificação? O bom da palavra de Deus, que ela não só nos educa, como ela nos dá esperança. Hoje, o Senhor nos pergunta, nessa admoestação de São Paulo: olhe bem como você está construindo o alicerce da tua vida, para que você não barganhe, não vende, não troque depois aquilo que realmente tem valor, aquilo que é o sonho, aquilo que é o mais profundo, a realidade da casa, as nossas relações. Mas ele nos dá esperança. E essa semana no Evangelho, nós ouvimos de um homem
que a princípio era honesto e que virou ladrão, porque ele roubava o patrão dele. Só que chega um momento da vida que a gente tem que assumir responsabilidade daquilo que a gente construiu e daquilo que a gente está se tornando. Quando São Paulo diz, olha o alicerce que você está construindo, São Paulo está querendo dizer, assuma a responsabilidade pelo que você fez até hoje e pelo que você está se tornando. Porque aquele homem que era bom virou ladrão. E nós que viramos mercadores. E você que está virando mercador da tua família e não está vendo. E você que está botando preço barato na tua família, enquanto está levando coisa pior lá fora. Assume a responsabilidade. Mas aquele homem, quando ele caiu em si, confrontado pela justiça do patrão, ele diz, para trabalhar eu não tenho força, para mendigar eu tenho vergonha, já sei o que eu vou fazer. Eu vou começar a perdoar a dívida. Ele descobriu que assim como você se chegou aqui dentro dessa missa, e agora você começou a perceber, eu estou barganhando a minha família, eu estou barganhando os meus sonhos, a minha felicidade. Não consigo mudar o passado, mas posso mudar o meu futuro. Eu posso amar mais. Porque se até antes dessa missa, você começou a cair a ficha que você está trocando os seus sonhos, as coisas mais importantes, por dinheiro, por outras coisas, talvez você não consiga mudar o passado. Mas você pode mudar o seu futuro. Você pode começar a amar mais. E é para isso que a gente vem à missa. A gente vem à missa para ficar incomodado. A gente vem à missa para se perguntar em que nós estamos nos tornando. Porque, olha, infelizmente, tem pessoas que quanto mais vêm à missa, piores se tornam. Não se questionam e não começam a amar. Como que está a sua casa e o seu templo? Você precisa amar mais daqui para frente? Peçamos ao Senhor que, celebrando essa festa da dedicação, Ele que fez essa purificação, Ele nos ajude também a purificar a nossa vida e a nossa casa. Porque se não podemos mudar o que nós já fizemos até hoje, nós podemos mudar daqui para frente e podemos amar mais. E podemos deixar de barganhar aquilo que realmente tem valor. Porque muitos de nós correm o risco de trocar ouro por papel laminado, só porque brilha, mas sem valor. Que na festa de São João do Latrão, a gente volte para casa se perguntando se a gente precisa purificar a nossa casa, a nossa família e a nossa vida. Podemos fazer diferente do que estamos fazendo. Basta ouvir Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,
Para os irmãos e irmãs, ao celebrarmos a dedicação da mãe e cabeça de todas as igrejas e desejando sermos templos vivos de Deus, elevemos nossas preces dizendo: renovai, Senhor, a vossa igreja. Pela Igreja, esposa de Cristo, espalhada pelo mundo inteiro, para que jamais cesse a pregação do Evangelho, a fim de que o povo de batizados cresça sempre mais e seja edificado pela graça dos sacramentos. Rezemos. Renovai, Senhor, a vossa Igreja. Pelo Santo Padre, o Papa Leão, Bispo de Roma, para que, conduzindo e edificando a Igreja na caridade, favoreça sempre mais a união de todos os cristãos. Rezemos. Renovai, Senhor, a vossa Igreja. Por aqueles que estão sofrendo com o desemprego, para que encontrem oportunidades de trabalho, a fim de garantir o justo sustento. Rezemos. Renovai, Senhor, a vossa Igreja. Por todos nós aqui reunidos, para que, formando o corpo místico de Cristo, sejamos disponíveis ao serviço da comunidade, contribuindo com as necessidades materiais de nossa paróquia. Rezemos. Senhor, que escolhestes uma casa para santificar e habitar, ouvi as súplicas que vos dirigimos confiantes. Por Cristo nosso Senhor. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. A ti, meu Deus, que és bom e que tens amor, ao pobre e ao sofredor, vou servir, esperar. Em ti, Senhor, humildes se alegrarão, cantando a nova canção de esperança e de paz. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Aceitai, Senhor, as nossas oferendas e concedei aos que vos suplicam obter a força dos sacramentos e o fruto de suas preces. Por Cristo nosso Senhor.
O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Vós, doador da graça, vos dignais habitar esta casa de oração, para que com vosso constante auxílio e favorecidos por vossos dons, nos tornemos templo do Espírito Santo, resplandecendo pela santidade de vida. Também, sem cessar, santificais a Igreja, esposa de Cristo, simbolizada nos templos visíveis, para que, como mãe exultante de muitos filhos, seja acolhida em vossa glória no céu. Por isso, unidos aos anjos e a todos os santos, nós vos aclamamos jubilosos, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. E enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja que caminha neste mundo, com o vosso servo, Papa Leão, nosso bispo Paulo César, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, os nossos parentes e amigos falecidos, aqueles que lembramos no início desta Santa Missa, e de todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso, por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz. Eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo,
a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Em Jesus, que nos tornou todos irmãos e irmãs, saudai-vos com um sinal de reconciliação e paz. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Chegará sempre um momento que pela justiça ou pela força da vida mesmo, nós vamos ter que assumir a responsabilidade daquilo que nós construímos, daquilo que nós fizemos e das pessoas que nós estamos nos tornando. É necessário que a gente, pela Eucaristia, a gente se pergunte o que nós estamos nos tornando. Porque a gente começa bem, com muitos sonhos, com muitos desejos, e à medida a gente vai se deixando contaminar pelo pecado, a gente vai se deixando contaminar pela raiva, pelo ressentimento, e vamos nos tornando amargos, mercadores de sentimentos. É necessário que a gente se pergunte hoje, se a sua vida, se a nossa vida precisa de uma purificação, se o templo da nossa vida, da nossa casa, precisa ser purificado, porque nós somos responsáveis pelo que construímos e por quem estamos nos tornando. Se não conseguirmos voltar atrás, podemos fazer diferente daqui para frente. E podemos amar mais. Isso nós aprendemos na Eucaristia. Eis o Cordeiro de Deus, Ele que tira o pecado do mundo. Corpo e sangue de Cristo. Te receber no meu coração, te tocar, ter-te em minhas mãos, com carinho te acolher e contigo ser um só. Ter contigo uma perfeita comunhão, corpo e sangue, vinho e pão, milagre de amor. De vida, que bom te receber no meu coração, te tocar, ter-te em minhas mãos, com carinho te acolher e contigo ser um só.
perfeita comunhão, corpo e sangue, vinho e pão, milagre de amor, fonte de vida, ó meu Jesus, Eucaristia, eu te recebo em comunhão, pois mesmo sem que eu mereça, vens fazer morada no meu coração. Eu te adoro, meu Jesus, doce mistério no meu coração. Como um Deus tão grande e soberano se faz pequeno um pedaço de pão, só por amor. Que bom te receber no meu coração, te tocar, ter-te em minhas mãos, com carinho te acolher e contigo ser um só. Ter contigo uma perfeita comunhão, corpo e sangue, vinho e pão, milagre de amor, fonte de vida, ó meu Jesus, Eucaristia, eu te recebo em comunhão, pois mesmo sem que eu mereça, vens fazer morada no meu coração. Eu te adoro, meu Jesus, doce mistério no meu coração. Como um Deus tão grande e soberano se faz pequeno um pedaço de pão, só por amor. Ó meu Jesus, Eucaristia, eu te recebo em comunhão, pois mesmo sem que eu mereça,
sou em ti, és em mim. Minha alma diz, meu Deus, como és lindo. Que bom, Senhor, ir ao teu encontro, poder chegar e adentrar a tua casa, sentar-me contigo e partilhar da mesma mesa, te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo. Te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo. Oh, meu Senhor, sei que não sou nada, sem merecer, fizeste em mim tua morada. Mas ao receber-te, perfeita comunhão se cria, sou em ti, és em mim. Minha alma diz, meu Deus, como és lindo. Sou em ti, és em mim. Minha alma diz, meu Deus, como és lindo. Te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo. Te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo. Oremos. Ó Deus, que nos destes a igreja neste mundo como imagem da Jerusalém celeste, concedei-nos pela participação nestes sacramentos, ser templos da vossa graça e chegar onde habita a vossa glória. Por Cristo nosso Senhor. Podemos nos sentar. Avisos da comunidade. Irmãos e irmãs, bom dia. Temos alguns avisos aqui da pastoral do dízimo, que dará um recado nesse momento. Peço que prestem atenção, por favor.
Boa tarde. Por que ser dizimista? Por reconhecer que Deus é o Senhor de todas as coisas. Por saber que o dízimo é a devolução a Deus do que dele recebi. Por amar a minha igreja e acreditar no trabalho de evangelização de minha comunidade. Por crer em Jesus, na vida eterna e na salvação de minha alma. Por saber que minha igreja e minha comunidade contam com a minha participação e minha contribuição mensal. Por desejar partilhar o pouco que tenho do mesmo modo como Deus partilhou conosco o seu Filho e como Jesus partilhou comigo a sua vida. Por acreditar e aceitar a palavra de Deus que está na Bíblia. Por saber que o dízimo, antes de ser dinheiro, é a palavra de Deus. Venha fazer parte da família dos dizimistas de nossa paróquia. Caso ainda não tenha o seu cadastro, procure o plantão do dízimo ou a secretaria paroquial. Obrigado. Bons irmãos, hoje estamos tendo uma deliciosa feijoada. Você pode adquirir o seu ingresso com Agentes e pastoral de eventos ao final da missa. Não deixe de aproveitar. Neste mês que antecede a festa de nossa padroeira, a Pastoral Familiar convida a nossa comunidade a rezarmos confiando as nossas famílias a Maria Imaculada. Com isso, venha com a sua família rezar conosco o Santo Rosário, dia 12/11, próxima quarta-feira, após a Santa Missa. Tenham todos um bom domingo e uma boa semana. Muito bem, queremos lembrar, e o pároco de vocês pediu que eu lembrasse. Gostam de feijoada? Vai ter uma bem gostosa depois da missa, né? Não deixem de comprar e passar um dia, né? E ainda ajuda a comunidade de vocês, a paróquia. Lá na frente, então, tem a pessoa vendendo um ingresso para a feijoada, tá bom? Não deixem de participar. Tem um 7º dia de Elvira Aires de Oliveira. Tem algum familiar aqui da Elvira? Oremos, então, pela Elvira, pelo descanso eterno e por todos os aniversariantes. Ave Maria. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. E agradeço mais uma vez a paciência de termos celebrado juntos, né? Que Deus permita que outras oportunidades aconteçam. A cada invocação responderemos amém. O Senhor esteja convosco. Deus, o Senhor do céu e da terra, que hoje vos reuniu para o aniversário da dedicação da Igreja de São João do Latrão, vos conceda copiosas bênçãos do céu. Deus, que em seu Filho quis congregar todos os filhos dispersos, faça de vós seu templo e morada do Espírito Santo. E assim, na felicidade de serdes purificados, possais ser o templo em que Deus habita e possuir com todos os santos a herança da felicidade eterna. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Uma boa semana a todos.